Versão 14.4, isso mesmo, o Lightroom atualizou agora no mês de junho de 2025 e eu quero te mostrar todas as novidades dessa nova versão. Então sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, prazer, eu sou o Sérgio Nogueira e por aqui tu vais encontrar muito conteúdo para quem vive ou quer viver de fotografia. Então se esse já é o teu caso, subscreve aqui o canal. Tem muito conteúdo bom, até arrisco a dizer, conteúdo que muitos cursos pagos não têm, tá? Então, este vídeo aqui é para falar sobre edição, mais concretamente sobre a atualização do Lightroom. Então agora em junho de 2025, o Lightroom atualizou para a versão 14.4 e com essa nova versão nós temos aí 3 novidades, digamos assim, que só existiam no Photoshop. E isso defende a minha teoria, que eu já digo há muito tempo, que a maioria dos fotógrafos, óbvio que isso não significa que sirva para todos os fotógrafos, mas que a maioria dos fotógrafos que fazem sessões fotográficas, eventos, vão cada vez menos precisar usar o Photoshop, tá? Então daqui a pouco, eu mesmo no meu fluxo de trabalho, é raro precisar abrir o Photoshop. Isso porquê? Porque cada vez mais as ferramentas estão a ser trazidas para dentro do Lightroom também, tá? E isso traz-nos uma produtividade muito maior, porque não temos que andar a abrir o Lightroom, passar para o Photoshop, volta para o Lightroom, volta para o Photoshop. Isso é muito mau a nível de produtividade, faz-nos gastar muito tempo e isso é tudo que nós não queremos, tá? Pelo menos quem quer viver de fotografia, acredito que queira uma edição mais rápida. Então vamos lá, vou compartilhar aqui quais são as novidades e como nós podemos usá-las no nosso fluxo. Então vamos lá, vamos aqui para dentro do Lightroom e eu quero te mostrar quais são essas novidades. Primeiro, tu vais ver que o Lightroom, basicamente, essas ferramentas aqui do básico e tal, não mudaram nada. Onde é que nós temos a primeira novidade? Aqui, nas nossas ferramentas de recuperação, tá? A parte de remover continua igual, com o uso da inteligência artificial, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre essas atualizações, mas uma coisa que não existia antes, que é novo nessa versão, é essa aba aqui de remover distração. E nós temos aqui duas opções. Reflexões, que eu não percebi muito bem porque é esse nome, não é? Parece que vai nos ajudar a refletir o Lightroom. E pessoas, ok? Vou começar pela de pessoas. Porquê? Ela basicamente o que é que faz? Detecção automática de pessoas da nossa imagem e remove automaticamente essas pessoas, tá? Então olha que interessante. Eu simplesmente cliquei aqui e ele automaticamente já identificou as pessoas na minha imagem. Então basicamente o que é que eu tenho que fazer? Clicar aqui em remover e o Lightroom vai fazer essa mágica, tá? E pessoal, isso aqui, basicamente com um único clique. E olha como fez as sombras, fez tudo isso perfeitamente. Sérgio, não gostei da forma que ele alterou essa pessoa aqui. Nós podemos clicar nessa pessoa em concreto e aqui, ele vai me dar outras opções para fazer essa remoção, tá? Então, isso tudo é personalizável, ok? Então, essa é uma das novidades. Deixa-me experimentar aqui em outra fotografia, porque aquela foto em concreto eu não ia fazer essa remoção, tá? Mas nessa aqui, por exemplo, tem ali uma pessoa a passar no fundo, até um pouco desfocada, que nós podemos fazer a mesma coisa. Então, vamos aqui na aba de pessoas e aí, simplesmente eu vou clicar em remover e a pessoa vai ser excluída instantaneamente da minha fotografia, tá? Então, uma nova ferramenta que só existia no Photoshop e que agora nós temos também dentro do Lightroom. Vamos fazer um teste aqui, um teste mais complexo, vamos ver o que é que acontece. Tem aqui uma fotografia, esta sim, bem mais complexa, cheia de pessoas lá no fundo, e aí vamos experimentar aqui para ver como é que ele se vai comportar aqui nessa imagem. Vamos ver? Não estou a acelerar o vídeo aqui. E ficou bom, pior que ficou bom. Olha aqui, A única coisa que eu não gostei foi essa mão aqui, mas eu poderia tentar, como eu expliquei aqui para vocês, poderíamos tentar outras versões de imagem, mas mesmo assim o resultado foi super satisfatório. Olha isso, sem gastar praticamente tempo nenhum, o resultado já fica bem interessante. E aí, gostaram? Será que vai ser útil essa ferramenta no dia-a-dia? Digam-me aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos lá para a novidade número 2. Então, como eu disse para vocês, nós temos a opção de remover as pessoas ou de reflexos, tá? Aqui diz reflexões, mas basicamente é quando nós temos um reflexo, um vidro, por exemplo, tá? E como é que ela funciona? Ela pode atenuar ou não, ou acentuar
e assim feito, tá? Então basicamente eu tenho aqui uma fotografia que eu fiz num dos casamentos, ou seja, essa foto propositadamente ela já tem um reflexo, mas é mais para vocês perceberem como funciona essa nossa nova ferramenta. Então praticamente, ó, quando eu aplico, o Lightroom vai utilizar a inteligência artificial para intensificar ou não o reflexo dessa imagem, tá? Vocês já vão perceber exatamente o que é que ela faz. Ó. Nesse caso aqui, eu praticamente estou a remover o reflexo, ou eu posso intensificá-lo ainda mais, ó, quase praticamente ao ponto de apagar a pessoa. Olha que interessante. Isso é muito mágico, tá? Então, ó, a partir desse momento eu posso clarear, 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 até intensificar mais, escurecer mais o fundo e trazer, ó, a intensidade praticamente que eu quero para o reflexo da minha imagem. Inclusive aqui nós temos 3 opções, visualizar padrão e melhor, tá? Obviamente quando eu clico na melhor ele vai demorar mais tempo, mas na minha opinião esse primeiro aqui de visualizar já ficou muito interessante, tá? Olha aqui o antes e depois. Deixa-me pegar outro exemplo aqui, para nós vermos isso em outra fotografia. Olha aqui, mesma coisa, eu tenho um reflexo aqui no meu primeiro plano. Vamos lá, vou até clarear um bocadinho aqui a imagem. Vamos lá aplicar e ver o que é que acontece nesse caso aqui. Olha aqui, já aplicou, eu posso aumentar o impacto desse reflexo ou praticamente eliminar, ó, quase que parece que a imagem não tem reflexo nenhum, ó, parece que a imagem fica logo muito mais nítida. Olha que interessante este resultado. E obviamente que esta imagem eu apenas fiz isso, tá? Então a esse tipo de edição eu posso adicionar um preset, por exemplo, que tenha o meu estilo de edição e depois obviamente fazer todos os ajustes necessários, tá? Inclusive, se tu tiveres interesse nos meus presets, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E olha que interessante aqui, com 2 ou 3 ajustes, a gente já tem um resultado bem mais interessante. E a nossa terceira novidade tem a ver com a nossa ferramenta de redução de ruído, tá? Que ela já era muito boa, mas agora ela ficou incorporada dentro da nossa revelação, tá? Já te vou explicar qual é a diferença. Então, ó, como é que funcionava essa ferramenta de redução de ruído? Por exemplo, eu tenho aqui uma fotografia, ó, que eu vou clareá-la um pouco. Então é uma fotografia que naturalmente, como eu clareei aqui bastante, ela já vai ter um ruído um pouco maior, tá? Então basicamente, onde é que está a nossa terceira novidade? Está aqui na aba de detalhes, ok? Então antigamente, para utilizar a redução de ruído, ele usava um plugin externo ao Lightroom, tá? Ou seja, abria uma janelinha para eu configurar e aí sim eu poderia fazer a minha redução de ruído com inteligência artificial. Agora, esse mesmo ajuste está aqui, ó, simplesmente clicando aqui e ele já vai aplicar essa redução de ruído e depois nessa barrinha eu posso controlar a intensidade que eu quero de redução de ruído. E o resultado, na minha opinião, ficou até melhor, tá? Ficou menos artificial do que era antes. Quando eu junto isso com uma intensidade de nitidez, às vezes até um pouco de granulado na minha fotografia, um granulado intencional, o resultado final, ele é realmente muito bom, tá? Demora um pouco, ela é uma ferramenta um pouco mais pesada, por isso que eu não estou a acelerar o vídeo aqui, mas também eu acho que não são todas as fotografias que precisam desse tipo de ajuste, tá? Então, algumas fotos que vão ter essa necessidade. Então olha aqui o resultado antes e o resultado depois. E obviamente, como eu disse, nós podemos aumentar e diminuir a intensidade da redução de ruído. Olha que inacreditável. Agora eu quero saber de ti qual dessas 3 ferramentas vão dar mais jeito aí no teu dia-a-dia, tá? Deixa isso aqui nos comentários e não te esqueças, se tu gostas de conteúdo como este, subscreve aqui o canal para receberes sempre as novidades.